Olá, graça e paz. Aqui é Valdair Gomes com mais um vídeo para abençoar a sua vida. Embaixadores de Cristo. Nesse momento estaremos falando sobre esse assunto muito importante, sobre o reino de Deus. Porque nós temos que entender muito claramente que não somos religiosos e nem defendemos nenhuma religião, mas nós somos defensores e fazemos parte de um reino, de uma nação, de uma nobreza. Então você que está me acompanhando agora, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, que você entenda que você é embaixador de Cristo. E nesse momento eu estarei falando sobre esse assunto de uma forma mais profunda, para que você entenda. Estarei te mostrando os privilégios e os deveres que o embaixador ele tem, para que você compreenda e que você viva a partir de agora uma vida melhor, entendendo que você, além de ser filho de Deus e além de ser irmão de Jesus e servo do nosso Criador, você é embaixador, você tem os seus direitos e seus privilégios, porque você está aí numa grande jornada, num negócio importante, que é o negócio do reino de Deus. Não se trata de uma religião, não se trata de uma coisa comum, mas se trata de algo poderoso. Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender, e algumas dúvidas vai ser sanada da sua mente e do seu coração com a avalanche de informações que nós tendo hoje nos dias atuais, até mesmo advindo de púlpitos. Mas neste momento você vai compreender um pouco a respeito do reino e também do embaixador de Cristo, que essa importância, vocação que eu e você como servo de Deus fomos aí chamados para esta grande missão. Então, você que ainda não é inscrito no canal, o canal do YouTube, você que me acompanha aqui pelo YouTube, já se inscreva no canal, você que não é inscrito, e deixa aí os seus comentários, já clique no gostei e envie para ao menos 3 pessoas, porque você estará também nos ajudando a divulgar essa informação. Da mesma forma, você que nos assiste aqui pelo Facebook, que Deus abençoe sua vida, também faça o mesmo. Comente, compartilhe e curta e envie pelo menos para 3 pessoas. Então vamos lá. Nesse momento, eu quero que estar falando com você sobre esse assunto muito importante. Que você pegue caneta, papel e faça aí algumas anotações. Porque isso aqui você não encontra em qualquer lugar. Você não encontra aí pelos alguns canais aí do YouTube. Você vai encontrar aqui agora, de primeira mão. Eu abri a minha Bíblia, procurando aqui uma mensagem, um sermão. Eu não preparei nada. Eu estive aqui conversando, como de costume, com o Espírito Santo. E ele me indicou a falar sobre esse assunto. E um assunto que Jesus mais falou. Um assunto que Jesus mais falou. Então, que você estiver aí de mão da sua Bíblia, então que você faça aí as suas anotações. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Vamos estar lendo para estar trazendo base a essa pequena reflexão neste momento. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 20 diz assim. Olha só a importância desse versículo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Aleluia. Então, eu e você, como embaixadores de Cristo, a nossa missão é fazer com que o povo se reconcilie com Deus. Eles venham se reconciliar com Deus. Então, olha só como que é importante a missão de um embaixador. O embaixador, por quê? Jesus, a mensagem de Jesus, isso é muito importante.
Jesus não disse pregue o meu evangelho. Ele não disse pregue o meu evangelho. Jesus ele disse assim, pregue o evangelho do reino. Aleluia. Porque Jesus ele veio pregar não o evangelho dele, mas o evangelho do reino. E quando você prega o evangelho do reino, você será acompanhado por sinais. Por sinais de curar os enfermos e assim por diante. Então, essa foi a missão que Jesus deu para os seus discípulos. Jesus deu para os seus apóstolos. Ele não disse assim, pregue a salvação. Ele não disse assim, pregue a vitória. Ele não disse assim, pregue o batismo com o Espírito Santo. Mesmo que isso é importante. Mas só que ele disse, porque quando nós pregamos o reino de Deus, tudo isso vem no pacote. Vem o batismo com o Espírito Santo, vem aí a cura divina, vem os milagres e vem a salvação. Mas a mensagem central de Jesus foi o reino de Deus, foi o reino dos céus. Então, para que você entenda o que é um reino, o que é um reino, porque quando Deus impulsionou para me falar mais sobre esse assunto, porque esse assunto do reino de Deus não se é mais pregado. Nós não vemos muitos isso nos nossos púlpitos. Nós vemos campanha disso, campanha daquilo, campanha da prosperidade, campanha da vitória, campanha daquilo e assim por diante. Mas nós não vemos mais mensagem focada no reino de Deus. E Jesus, ele falou sobre o reino. Então, quando você entra nesse parâmetro do reino de Deus, você deixa de ser um religioso, você deixa de ser um crente e você passa a ser um embaixador, porque isso é muito importante. Então nós deixamos de receber títulos que os próprios ímpios e pagãos eles colocam sobre nós. Então a maioria de nós recebemos títulos que são os pagãos que nos dão. Então nós achamos bonito porque não entendemos muito a respeito do reino. Observe bem, é um texto que eu observo muito, principalmente em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 12, como nós lemos a Bíblia com muita correria, a correria do dia a dia nos ofusca, a gente lê a Bíblia na correria, então nós lemos muitas vezes o texto de forma totalmente interpretando da nossa forma, da nossa maneira. Por quê? Quando ele fala das armaduras de Deus, dentro dessas armaduras, ele fala que tem a justiça. Dentro dessas armaduras tem a fé. Dentro dessas armaduras tem a couraça da justiça. Mas só que quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre essa armadura, ele não está dizendo propriamente dito que você é um soldado. Então você tem que ler com muita atenção. Ele disse como, ou seja, ele está dando um exemplo de como eu devo me armar, das coisas de Cristo. E dentro dessa armadura ele fala de justiça, de justiça. Então eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo de número 6. Vamos ler para nós observarmos aqui. Se você estiver de posse com sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Olha só como que é importante. O que o apóstolo Paulo ele nos ensina a respeito disso. Amém? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir, diz assim o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra sangue e carne, né? Mas sim contra os principados e potestades das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, porque possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, é uma das... Você está se armando, é da verdade. Você está vestindo a couraça da justiça. Então, dentro dessas armaduras que o apóstolo Paulo está dizendo, não é que você seja um soldado. Ele está dando um exemplo. Ou seja, uma da armadura que você veste é a verdade. A outra é a justiça. Você veste a justiça. E a outra é o evangelho da paz. É um evangelho que traz paz. Não é um evangelho que traz confusão, onde você vê, principalmente nos canais aí do YouTube, pastores brigando, um jogando o outro para lá e aquela coisa. Mas ele fala do evangelho da paz, né? Desse evangelho da paz. Então, para que você possa resistir. E tomando o escudo da fé. Então, ele vai dando esses amparatos para que nós possamos vencer. E dentro desses amparatos tem a justiça. Então, se você puder escrever a palavra justiça, o que é justiça? Justiça, o significado dessa palavra é um posicionamento diante do rei e do seu reinado. Isso é justiça. Então, quando eu e você, nós temos um posicionamento diante do reino e diante do rei, ou seja, é importante nós não termos um posicionamento não somente diante do rei, não somente diante do reino, nós temos que ter esse posicionamento diante do reino e diante do rei. Por que diante do reino? O reino está falando do nosso testemunho como autoridade. E diante do rei é no seu particular. Você tem que ter o seu posicionamento particularmente com Deus e você tem que ter o seu posicionamento diante da sociedade que você representa o reino de Deus. Então isso é muito importante. Então foi isso que Jesus ele ensinou para que seus discípulos pregassem. Ele ensinou para que seus discípulos pregassem. Olha só, quando Jesus ele escolheu os seus 12 discípulos, ele deu essas instruções para os seus discípulos. Ele deu essa missão. Então, onde que você encontra? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 10, e leiamos o versículo 7. Olha só qual foi a missão que Jesus deu para os seus discípulos. Ele disse assim no versículo de número 7, após ele escolher ali os seus 12 discípulos. Ele escolheu os seus 12 embaixadores. Ele escolheu os seus 12 embaixadores. E ele diz assim, versículo 7, ele diz assim, do capítulo 10 de Mateus. Ele diz assim, ó. E indo, quando vocês forem, pregai dizendo. Ou seja, olha só, a instrução que é Jesus que está dando essa instrução. Que ela possa servir para mim, que ela possa servir para você. Então, como é que você tem que pregar? Pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É chegado o reino dos céus. Aleluia. Então, quando você prega a mensagem do reino, então o que acontece? Aleluia. A atmosfera, ela fica diferente. Aleluia. As bênçãos de Deus, ela começa a ser atribuída dentro do ambiente do reino. Aleluia. Então, mais à frente eu vou explicar por que isso funciona. Então, ele diz assim, como que você tem que pregar? Prega assim, dizendo, é chegado o reino dos céus. Aleluia. A primeira frase que Jesus ensina sobre a sua palavra, a instrução, que essa instrução sirva para mim
e que ela sirva para você. Pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Então ele disse: quando você prega sobre o reino dos céus, olha só os atributos que acontecem. Olha só o que acontece quando você prega sobre o reino dos céus. Número 1. Curai os enfermos. Aleluia. Dentro dessa atmosfera, então o enfermo é curado. Os leprosos são limpos. Aleluia. Ou seja, as lepras que as pessoas hoje carregam, a maioria delas, são emocional, são espiritual. Ou seja, são vícios que estão impregnados na sua pele, como droga, alcoolismo. Mas quando você prega o reino dos céus, essas lepras elas vão saindo. E ele disse ainda: ressuscitai os mortos. E pessoas que estão com suas vidas lá embaixo, elas serão ressuscitadas, terão ânimo para viver. E até mesmo aqueles que tiver morto, literalmente, com a mensagem do reino, ela pode ressurgir. Porque nos tempos antigos, dos nossos pais, dos pioneiros na fé, quantos testemunhos nós temos visto, quantas pessoas elas têm sido ressuscitadas literalmente através da oração e da mensagem do reino de Deus. Então isso é muito importante. Pessoas eram ressuscitadas literalmente. Não era uma palavra metafórica ou simbólica. E Jesus está falando de uma forma literal. Porque foi o que ele fez. Que pessoas seriam ressuscitadas. Os mortos serão ressuscitados. E expulsai os demônios. Então, olha só o que acontece. Expulsai os demônios. Está em último lugar essa confusão. Ou seja, porque quando essa atmosfera ela é colocada, então o que Jesus disse? Expulsai os demônios, porque de graça recebeste, de graça dai. Isso é muito importante que nós compreendamos sobre essa primeira leva dos embaixadores de Jesus, treinando os seus discípulos para que assim o fizesse. E é por isso que o apóstolo Paulo ele se coloca como embaixador. Agora vamos lá. Primeiro, para nós entendermos o que é um embaixador. O embaixador é aquele que defende uma embaixada. E quando ele defende essa embaixada, ele está defendendo um território. E quando ele defende aquele território, mesmo que ele esteja dentro de outro país, aquele lugar onde o embaixador estiver, ele se torna literalmente o território a qual ele defende. Aleluia. A qual ele defende. Por exemplo, o Brasil, ele tem embaixada americana lá nos Estados Unidos. Então, o local aonde aquele embaixador está representando é chamado de Brasil. Aleluia. Então tem um pedaço do Brasil naquela localidade onde aquele embaixador está. Louvado seja o nome do Senhor. Então aonde, aleluia, um servo de Deus estiver, aleluia, e aqui eu quero aplicar para a sua vida. Aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja na sua escola, seja você na rua, o motorista de ônibus, seja qual for o ambiente que você estiver atuando, lá está o reino dos céus, porque você é um embaixador de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E naquela mediação, coisas podem acontecer. Vidas podem ser restauradas, pessoas podem ser curadas, demônios podem ser expelidos, porque você está representando o reino de Deus, aleluia, comissionado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, então a partir de hoje, levante a sua cabeça, ande de cabeça erguida, levante os seus ombros, estufe o seu peito para frente, levante a sua cabeça e ande
como um embaixador. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é um embaixador de Cristo nessa terra, cuidando dos negócios do seu Pai. Aleluia! E qual é o negócio do Pai? E qual é o negócio do Rei? Qual é o seu negócio? É que você traga pessoas para que se reconcilie a este reino e a este reinado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos lá. Então qual é o benefício que um embaixador tem? Primeiro, as suas obrigações. A obrigação de um embaixador é conhecer a sua Constituição. Aleluia. E qual é a sua Constituição? Esta aqui que você está vendo nas minhas mãos. A Bíblia Sagrada é a Constituição do Reino. Isto aqui não é um livro religioso. Isso aqui não é um livro religioso. É um livro da Constituição. Aleluia. Se você utilizar de forma legal, as coisas vão acontecer na sua vida. Então observe bem. Então o embaixador, primeiro ponto que ele tem que entender, que ele tem que conhecer a sua Constituição, para que ele possa defender aí o seu país. Aleluia. Então qual é o país? Qual é o seu país? Qual é o meu país? O meu país é os céus. A Bíblia me chama não de soldado, soldado de Cristo. Isso são nomes que são dados para nós nos dias de hoje. Mas nós somos cidadãos do céu, embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele tem mais autoridade do que um presidente numa embaixada. Por quê? Quando nós entendemos a função, a importância de um embaixador, por quê? Observe bem, o embaixador, ele tem as suas contas pagas pelo governo. Aleluia. O embaixador, ele tem o seu plano odontológico dado pelo governo. O embaixador, ele tem transporte, aleluia, dado pelo governo. O embaixador, ele tem alimentação dada pelo governo. O embaixador, ele tem segurança dada pelo governo, dada pelo seu país. O embaixador, ele tem proteção, aleluia, pelo seu governo. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que Jesus disse assim? Por que você não pode acrescentar nenhum côvado sobre a sua vida? Então por que anda ansioso, como os gentios, com que haver de comer, com que haver de beber, com que haver de vestir? Para que tanta preocupação? Não sabeis que vocês valem mais do que os passarinhos ou do que as aves dos céus? Aleluia! Então essa é a compreensão que Jesus está trazendo para os seus discípulos, para os seus servos, para aqueles que são embaixadores, porque o governo, ele cuida da sua vida, ele cuida de você, ele cuida no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que é pastor, que está me acompanhando agora, está sofrendo crise na sua congregação, está sofrendo crise aí no seu ministério, está sofrendo crise aí na sua empresa, nos seus negócios. A partir de hoje, aplique esta visão do reino. Você é um embaixador de Cristo. Comece a aplicar as leis da Constituição sobre a sua vida e você vai ver que seu ministério ele vai aflorar e a sua vida vai ser totalmente diferente. Aleluia. As bênçãos, elas vão te acompanhar, porque isto é bíblico, não que você vá correr atrás da bênção, porque o que é mais ensinado, olha, você vem para cá porque o milagre só acontece aqui. Ah, é aqui, a mão de Deus ela só está aqui, ela não está no outro lugar. A mão de Deus, ela independe de lugar geográfico. Aleluia. A mão de Deus independe de lugar geográfico.
Eu conheço pessoas que elas foram batizadas com o Espírito Santo, lavando a sua louça, aleluia, cuidando da sua casa, foram cheias do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, porque independe de lugar geográfico para que você possa ser abençoado, porque você, aonde colocar a planta dos seus pés, a bênção ela vai te acompanhar. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 28. A bênção ela vai correr atrás de ti. Não você tem que deslocar 50 tantos quilômetros para estar correndo atrás de bênção, mas as bênçãos elas vão te acompanhar. Aleluia. É essa a mensagem de Cristo. E observe bem, quando nós falamos do embaixador, observe bem, talvez muitas coisas não estão funcionando na sua vida. Talvez muitas coisas não estão dando certo. Talvez você precisa repensar, reformular o seu ministério, a sua carreira. O que está acontecendo para que eu possa me voltar para Deus e tomar esse título de embaixador. Não o título de simplesmente de um pastor, de um evangelista, de um missionário, mas de um embaixador de Cristo. Uma das maiores autoridades sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando você se torna um embaixador, o reino e o rei cuida de você. O seu governo se responsabiliza por sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu me esqueço e deixo tudo para trás e prossigo para o prêmio da soberana vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Me esforçando, não como dando soco no ar, aleluia, mas para um alvo, aleluia. Então, a partir de hoje, tenha um alvo para a sua vida. E este alvo não é o enriquecimento. E este alvo é trazer pessoas para o reino de Deus. Para que pessoas se reconciliem com o Senhor. Então, o papel do embaixador e uma embaixada é fazer o quê? É reconciliação, é aproximar um governo para que ele conheça o outro governo. Então você é responsável para aproximar as pessoas de Deus. Aleluia. E como que nós vamos fazer isso? Pregando, dizendo que o reino dos céus está próximo, é chegado. Ou seja, quando Jesus estava falando que o reino dos céus é chegado, ele estava dizendo naquele momento, porque ele seria o rei, e ele como rei, então o reino já estava posto, já estava naquele momento sendo manifestado. Então o reino de Deus, ele é manifestado na sua vida e na minha vida, onde você estiver. O reino de Deus, ele tem que ser visível. Aonde você estiver, o ambiente, ele tem que mudar. O ambiente, ele tem que modificar obrigatoriamente. O ambiente tem que mudar. Mas muitas pessoas, elas não compreendem. Quando ela chega, o ambiente, ele muda, mas é para degradação. Não é para um crescimento, nem para frutificar. O ambiente, ele muda para degradação e não para multiplicação. Então tem algo errado. Precisamos repensar a respeito do reino dos céus. Então se você está nessa situação, então pare tudo. Pare tudo, entre no seu gabinete e comece a fazer um plano. E qual é esse plano? Se aproximar de Deus e buscar na Constituição o que nós possamos, o que você deve fazer. Então, invista tempo conversando com Deus e meditando nas Escrituras para que Ele possa
dar uma direção para a sua vida. Então quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida. Espero ter te ajudado. Que o Espírito Santo continue falando a seu coração cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, então comente, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem alcance mais coração. Então, se você quer aprender mais sobre as coisas de Deus, entre lá no nosso site, veja lá os nossos artigos, alguns treinamentos que temos que pode abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida e desejando a você um forte abraço. Como o embaixador do reino, você tem autoridade para modificar o seu ambiente e reconciliar as pessoas ao Deus verdadeiro. Um forte abraço e a paz do Senhor. Cristo é convosco em nome de Jesus.